Meu nome é Tatiane e sou de São Paulo. Encontrei este canal por acaso e decidi compartilhar meu relato, que é algo muito sofrido. A magia negra acabou com a minha vida e eu não merecia isso. Meus pais, apesar de serem maravilhosos, trabalhavam muito e não tinham tempo para dar atenção aos filhos. Eles trabalhavam não por ganância, mas para nos dar um futuro melhor. Quando fiz 9 anos, minha mãe ficou grávida novamente e nasceu Matias. Eu fiquei muito feliz. Eu e Fabiano, meu irmão mais velho, cuidávamos dele como se fosse nosso bebê. Quando Matias estava com 3 anos, minha mãe ficou grávida novamente, desta vez de uma menina, Geisa. Nesse mesmo período, minha avó materna faleceu e foi um caos. Minha mãe entrou em depressão e, com uma filha pequena para cuidar, não foi nada fácil. Com 13 anos, eu já tinha muita responsabilidade. Cuidava da comida, da casa e dos meus irmãos. Era óbvio que meus estudos acabariam sendo negligenciados e no ano seguinte abandonei-os completamente. As coisas melhoraram para mim quando completei 17 anos, pois Matias era uma criança muito independente. Minha mãe matriculou Geisa em um colégio em tempo integral. Eu ainda cuidava da casa, mas minha mãe já estava bem melhor da depressão. Então, sempre que voltava do trabalho, cuidava das coisas de casa. Ela, inclusive, percebendo que eu ficava em casa o dia todo, me encorajava a sair. Mas aí surgiu um problema. Sair com quem? Eu não tinha colegas de escola, pois não frequentava mais. Não tinha amigos e não conhecia ninguém. Naquela época, a maioria das pessoas que pertenciam à classe média não tinha computador com internet em casa. Ter internet era um privilégio de poucos, e minha família certamente não estava entre esses poucos. Então não tinha nem como fazer amigos online. Naquele mesmo período, perto da minha casa, abriu uma lanchonete. Minha mãe me encorajou a ir lá e perguntar se precisavam de alguém, pois percebeu que minha vida estava sem rumo e se sentiu muito culpada por isso, pois, de certa forma, larguei os estudos para ajudar a família. O dono da lanchonete foi muito simpático e disse que eu poderia fazer um teste no dia seguinte. Naquela noite, eu nem dormi direito de tanta ansiedade. Mas não vou me alongar muito sobre isso, pois não vem ao caso. O teste correu bem e fui contratada. Foi naquela lanchonete que minha vida social voltou a se movimentar, pois era muito frequentada, especialmente por jovens, já que havia um colégio particular nas proximidades. Logo, eu fiz amizade com algumas garotas. Uma delas até se tornou minha melhor amiga, Roberta. Ela tinha a minha idade, mas pertencia a outra classe social. Seus pais eram médicos muito bem-sucedidos. Ela estudava naquele colégio particular e estava se preparando para ir para a faculdade. Nos fins de semana, a gente sempre estava grudada. Quando fui pela primeira vez para a casa de Roberta, fiquei chocada com tanto conforto. Ela tinha tudo do bom e do melhor. O quarto dela era quase do tamanho da minha casa. Mas o que mais chamou a minha atenção foi Luiz, seu irmão. Ele era um verdadeiro monumento. Moreno claro, com cabelos lisos castanhos e compridos até o ombro, mas quase sempre amarrados. Tinha uma boca bem desenhada e carnuda. Pela roupa dava para perceber que tinha um corpo bem definido, de tirar o fôlego. Ele só vestia camisetas pretas aderentes e calça jeans. A minha admiração por ele era tanta que sempre que passava por mim ele sorria. Claro que ele percebeu que eu o desejava. Eu achava ele um tremendo gatão. Com o passar das semanas, notei que ele procurava ficar o maior tempo possível dentro de casa. Roberta começou a notar essa mudança nele e comentou comigo. Nossos olhares sempre se cruzavam. Pena que Roberta queria ficar a maior parte do dia dentro do quarto. Aos poucos fui me interessando cada vez mais por ele, e então contei isso para Roberta, pois ela poderia servir de ponte. Porém, ela me jogou um balde de água fria e disse que era melhor eu tirar os olhos dele, pois Luiz era obsessivo e manipulador com as mulheres. Além do fato de que tinha certeza de que ele escondia algo, pois muitas vezes Luiz saía no meio da madrugada.
Ela também disse que seu irmão nem sempre foi assim. Ele era um bom garoto até os 16 anos, mas nessa idade ele se enturmou com uma galera muito estranha, onde todos desse grupo vestiam preto e usavam uma correntinha com a medalha da Estrela de Salomão. Por conta desse povo estranho, que até parecia pertencer a uma seita do mal, seus pais decidiram mudar de bairro para afastar Luiz deles. Bom, Roberta colocou tanta pressão que eu resolvi deixar para lá. Perdi toda a vontade de conhecê-lo, mas eu queria muito ter um namorado. Eu tinha 18 anos, e vocês acreditam que não tinha nem dado um selinho? Trabalhava a semana inteira e, como disse antes, nos fins de semana ficava na casa de Roberta. A gente se divertia muito. Havia vezes em que ficávamos sozinhas em casa, pois seus pais eram médicos, e às vezes seus plantões coincidiam. Essa fase de grude entre eu e Roberta durou até ela arranjar um namorado. Roberta era uma amiga bem legal e deixou claro para ele que pelo menos 2 sábados ao mês ela iria dedicá-los a mim. Um certo fim de semana, Antônio, seu namorado, apareceu de surpresa na porta, todo feliz, com uma rosa nas mãos, e perguntou por que ela ainda não estava pronta para sair. Enfim, resumindo, era o aniversário de 3 meses de namoro deles, e ela tinha se esquecido. Claro que ela teve que sair com Antônio, mas disse que, se eu quisesse, podia ficar na sua casa para que pudéssemos fazer algo juntas no dia seguinte. Não é que eu fosse cara de pau, mas os seus pais não tinham nada contra a minha presença. Eu era, digamos, parte da família, mesmo que só nos conhecêssemos há pouco tempo. Além disso, ficar na sua casa era muito bom. Tinha todos os confortos possíveis e inimagináveis. Assim que os pais de Roberta foram dormir, eu fiquei lá na sala, assistindo a um filme de terror. Por volta das 11 da noite, Luiz chegou. Ah, como eu fiquei sem graça. Me senti uma verdadeira intrusa. Ele se aproximou e me perguntou pela irmã. Eu nem sabia como responder, e em voz baixa, falei que Roberta já estava chegando. Para minha surpresa, ele se sentou no sofá e a gente assistiu ao filme juntos. Assim que terminou o filme, eu me levantei envergonhada e me despedi. Mas antes mesmo que pudesse sair da sala, ele me convidou para tomar um vento na varanda, alegando que a lua estava divina. Com lua ou sem lua, eu não iria perder a chance de passar aquele momento a sós com ele, então concordei. Conversa vai, conversa vem. Naquela mesma noite ele me beijou. Eu jamais esperaria que ele tomasse essa atitude, mas não vou mentir, eu adorei. Após uns 3 minutos de amassos, ele me perguntou se eu topava sair com ele algum dia. É claro que eu aceitei. Ficamos namorando mais um tempinho, mas não fizemos nada demais. Na manhã seguinte, contei para Roberta sobre a interação com seu irmão e ela ficou literalmente chocada. Ela foi totalmente contra e me aconselhou a não ficar com ele, reforçando que ele era estranho e que seu comportamento era de alguém que escondia um segredo bizarro. Eu até concordaria com ela se não fosse tão atraída pela beleza de Luiz. Bom, vou resumir para vocês. Naquela mesma semana, a gente saiu junto e após um tempinho, nos tornamos namorados. Roberta não aprovou e confesso que, a princípio, fiquei bem chateada com tanta negatividade. Ele não aparentava nem um pouco ser a pessoa ruim que ela me descreveu. Pelo contrário, ele era um cara legal. A gente conversava sobre tudo. Ele era simpático e até me fazia rir. Além de ser muito romântico e atencioso, ele sempre tentava me agradar ao máximo. Apesar de ser sua namorada, ele nunca pôde me levar ao seu quarto. Nossos encontros eram sempre fora de sua casa, pois seus pais deram ordens para que nem ele nem Roberta tivessem encontros íntimos naquela casa. Em um certo momento da nossa relação, creio que quando já tínhamos 4 meses de namoro, eu percebi uma mudança no comportamento dele. Ele começou a questionar minha roupa. Eu usava shorts e camiseta, mas nada de vulgar, até porque eu sempre fui magricela, então não tinha muito o que mostrar. Mas ele não fez isso de forma agressiva. Ele falava de uma forma leve, tipo,
Usa essa camiseta longa que fica melhor em você. Ou essa calça jeans combina mais do que esse short. Eu acabava fazendo sua vontade, pois, volto a repetir, ele falava num tom saudável, parecia mais conselho do que censura. E aos poucos foi me moldando ao jeito que ele me queria. Mas nossos desentendimentos começaram quando ele começou a dar plantão na lanchonete onde eu trabalhava. Eu pedia repetidamente para ele parar com isso, pois o meu chefe já havia me chamado a atenção. Mas Luiz sempre dizia que eu não precisava permanecer naquele emprego, atendendo aquele público masculino. Além do mais, ele poderia comprar tudo o que eu quisesse. Esse assunto realmente me deixava pé da vida, pois ele era insistente e, na maioria das vezes, a gente discutia. Mas ele sempre vinha se rastejando, pedindo desculpas, dizendo que tinha sido um idiota e blá blá blá. Eu estava muito apaixonada, então o perdoava. Mas volta e meia tudo se repetia e a gente tornava a discutir. Sinceramente, eu já estava ficando cansada daquele seu jeito. Mas não queria me separar dele, pois apesar de tudo, eu o amava. Mas um dia, ele fez o inimaginável. Eu estava de boa, trabalhando. Daí veio um rapaz, me pedindo um hambúrguer com suco. Enquanto eu preparava o lanche, o cara começou a conversar. Besteira mesmo, dava para ver que não estava a fim de mim. Todos os clientes acabavam conversando comigo, tanto homens quanto mulheres. Para minha surpresa, Luiz apareceu, já socando o cara, afirmando que eu lhe pertencia. Esse cara ficou tão aterrorizado que foi embora. Tinha outros clientes lá na lanchonete e todos estavam olhando tanto para ele quanto para mim. Eu queria sumir naquele momento, de tanta vergonha que estava sentindo. Tentei me controlar ao máximo e pedi para Luiz que fosse embora. E ele foi. Naquele mesmo dia, infelizmente, fui demitida. Implorei ao dono da lanchonete para me dar mais uma chance, pois precisava daquele emprego. Mas ele foi bem firme e disse que ele também precisava daquela lanchonete para sobreviver. Voltei para casa chorando, comunicando a notícia para minha mãe. Eu estava tão empolgada com aquele trabalho. Não é que ganhasse muito, sabe? Mas eu não tinha estudo. Aonde mais eu poderia trabalhar? Além do mais, era perto da minha casa e eu gostava. Minha mãe ficou assustada com o comportamento de Luiz e me pediu para que eu me afastasse dele, pois, além de pertencermos a classes sociais diferentes, ele era um louco possessivo e violento. Liguei para Roberta para desabafar, e quando ela soube o que aquele louco do seu irmão fez, ela ficou chateada e disse que eu precisava me afastar dele antes que ele começasse a me bater também. Eu refleti bastante toda aquela noite e vi que eu não estava feliz com ele. Eu me transformei no que ele queria que eu fosse. Na manhã seguinte, Luiz ligou para minha casa como se nada tivesse acontecido e pediu para que eu ficasse pronta, pois já estaria chegando para me buscar. Eu fui bem franca e disse em alto tom que nunca mais iria querer vê-lo na minha vida e que entre nós estava tudo acabado. Ele surtou, mas eu não estava a fim de ouvir mais nada do que ele tinha para dizer e desliguei na cara dele. Ele disparou a ligar para minha casa. Era uma ligação atrás da outra. E após, sei lá, uns 40 minutos, ele apareceu na porta da minha casa e disse que não iria sair de lá até eu sair para falar com ele. Ainda bem que meus pais trabalhavam, pois meu pai não iria gostar de vê-lo ali. Por mais que eu já fosse maior de idade, meu pai já tinha deixado claro que não queria nenhum outro homem na casa dele. Tentei respirar fundo e manter a calma o máximo possível, e expliquei para ele que a gente não estava mais dando certo, que eu não era a bonequinha dele e tudo mais. Ele começou a gritar e dizia repetidamente que iria tirar sua vida se eu o largasse. Coisa de psicopata mesmo. Na hora eu fiquei assustada, mas logo me sensibilizei, pois ele chorava feito criança. Fiquei com medo dele fazer algo contra si mesmo, então prometi que não iria largá-lo. Ele me abraçou e me prometeu que iria melhorar por amor. E nas primeiras semanas, até que melhorou mesmo.
Mas quando falei que iria colocar currículo em uma loja de roupas no centro da cidade, ele enlouqueceu. Ele foi bem grosseiro e disse que não permitiria que eu trabalhasse, pois precisava que eu dedicasse meu tempo somente a ele. Eu fui bem franca e disse que o fato de eu trabalhar não estava em jogo, pois queria ser uma mulher independente. A gente discutiu bastante por conta disso, mas as coisas ficaram feias mesmo quando eu fui contratada. Tinha dias que ele ficava na porta da loja o dia inteiro. Eu sabia que aquilo não iria prestar. Não queria ser demitida novamente, então tentei deixar as coisas o mais claras possível para Luiz. Disse que eu ainda o amava, mas que não queria mais estar ao seu lado. Ele fez o mesmo showzinho, dizendo que iria tirar a própria vida se eu o abandonasse. Mas eu não podia mais viver aquele relacionamento tóxico. Por isso, precisei seguir em frente com minha decisão. Roberta foi uma ótima amiga e me apoiou. Ela dizia que o irmão dela jamais iria fazer algo contra si mesmo, pois ele tinha muito amor próprio, e as ameaças não passavam de um joguinho para me prender. Infelizmente não foi fácil. Ele vivia me seguindo. Todo canto que eu ia, lá estava ele. Comecei a ter medo, até porque eu queria viver outros relacionamentos e estava com medo de sua reação. Inclusive, após 3 meses que terminei com ele, começou a rolar uma química com um colega de trabalho. Mas como teria coragem de sair? E se Luiz, ao me ver com outro, fizesse algo contra si mesmo? Decidi deixar o tempo passar para que ele se acostumasse a viver sem mim. Por conta dessa situação, preferi não ir mais à casa de Roberta, pois ficaria uma situação bem chata. Mais ou menos após uns 4 meses do término, comecei a perceber que ele parou de ficar na esquina do meu trabalho e só me esbarrava com ele às vezes na frente da minha casa. E logo ele desapareceu por completo. Eu me senti livre para viver minha própria vida, sem medo, sabe? Conversei com Leonardo, aquele tal colega de trabalho, e decidi aceitar seu convite para sair. Ele sempre esteve a par do meu término complicado e dizia que esperaria a poeira acalmar. E realmente ele esperou. No fim de semana, fomos a um barzinho no centro da cidade. E vocês não imaginam com quem dei de cara. Sim, com Luiz. Eu quase desmaiei de medo. Mas a sua reação me surpreendeu totalmente. Ele se aproximou sorrindo, foi super gentil com Leonardo e, após falar 2 palavrinhas, se afastou dizendo que esperava sua namorada. Estava aí o motivo do sumiço. Mas eu fiquei muito feliz em saber que ele tinha seguido em frente. Tudo o que eu queria era saber que Luiz estava bem. Para ser sincera, eu não vi sua namorada chegar, mas também não podia observá-lo para que ele não se iludisse pensando que eu estava com ciúmes. Alguns dias depois, ele apareceu na loja em que eu trabalhava e me pediu um conselho para comprar um vestido para a sua namorada. Ele estava bastante envergonhado, mas me disse que não sabia a quem pedir ajuda e me pediu desculpas por ter criticado tanto a minha forma de vestir, admitindo que só fazia isso por ciúmes. Mas deixou claro que nosso namoro serviu como experiência. Eu o ajudei a escolher algo legal e antes de ir embora, ele me disse que eu poderia voltar a frequentar a sua casa normalmente, pois ele já havia me superado. Essa era uma baita notícia. Eu estava com saudades dos fins de semana com direito a banho de piscina na casa da minha melhor amiga. Naquele mesmo dia, liguei para Roberta e contei sobre esse meu último encontro com Luiz. E ela ficou boquiaberta, dizendo que não esperava que seu irmão fosse tão maduro. Voltei a frequentar a casa dele e, de fato, ele não me incomodava mais. Parecia que nada havia acontecido entre nós. Uma noite, ele até se ofereceu para preparar algo para a gente comer. Aliás, ele passou a fazer isso quase todas as vezes que eu ia lá. Aquilo foi realmente muito estranho, pois antes ele nem falava com a irmã. E agora ele até pedia conselhos a nós duas de como agir com sua namorada, como presenteá-la. Esse seu novo comportamento fez com que a gente se tornasse ainda mais próximos do que quando estávamos num relacionamento. Até que certa noite, eu estraguei tudo. Estávamos assistindo a um filme.
Roberta tinha pegado no sono. Luiz se aproximou de mim e colocou sua mão atrás das minhas costas, me dando uma massagem. Esse seu gesto me provocou um arrepio fora do normal e não fui capaz de pedir para que ele parasse. Me deixei levar até que nos beijamos. Assim que caí na real, me levantei imediatamente e fui embora. A partir daí foi tudo um caos. Eu não sabia bem o que estava acontecendo. Só sei dizer que só pensava nele e não era como amigo. Eu chegava até a sonhar com ele e nesses sonhos eu fazia tudo o que tinha vontade. Comecei a não dormir direito à noite. Até acordada eu tinha sonhos íntimos com ele. Comecei a evitar sair com Leonardo, pois estava perdendo o encantamento por ele. Eu pensava tanto em Luiz que decidi abrir o jogo com Roberta a respeito dessa minha obsessão. Também contei sobre o beijo que rolou entre mim e Luiz. Roberta ficou bem surpresa e afirmou que não seria legal que eu voltasse a me relacionar com seu irmão, pois aquela mudança repentina no comportamento podia ser apenas uma tática para me ter de volta. Mas nada do que ela falou fez com que eu deixasse de pensar nele. Enfim, alguns dias depois, Luiz apareceu no meu trabalho para comprar algumas roupas. Por mais que fosse algo estranho sua presença ali, principalmente que ele só usava roupas de marca, eu não maldei. Fui incapaz de perceber suas reais intenções. Sei lá, ele meio que aparecia uma vez por semana, e aquilo me enlouquecia, porque eu queria tirá-lo da cabeça, mas não conseguia. Eu me sentia suja, pois eu tinha namorado. Toda vez que eu beijava Leonardo, Luiz me vinha à mente. Eu até cheguei a pensar que eu estava apenas comparando os beijos, mas aos poucos entendi que, na verdade, eu desejava estar com Luiz. Bom, por conta disso, terminei com Leonardo. E após várias noites pensando sobre um possível retorno com Luiz, decidi ir até sua casa. Fui de manhã, pois sabia que Roberta estava na faculdade. Quando Luiz me viu, ele disse que Roberta não estava, mas eu fui bem direta e lhe disse que não estava ali por ela, e o beijei. Eu queria me entregar para ele ali mesmo, mas ele deu a entender que sua mãe estava em casa. Então fomos até um local reservado e tivemos um momento juntos. Naquele dia, eu estava com muita vontade dele. Eu me desconheci. Estava provando um misto de emoções, pois por mais que eu o quisesse, odiava o fato de querer me comprometer com ele. Eu não o amava mais, nem sentia mais paixão por ele. Eu sabia disso, pois o que senti quando o conheci era algo puro e doce. Eu simplesmente o desejava, mas o desejo era tão forte que eu não conseguia ficar longe dele. Ele disse que ainda me amava e que havia largado sua namorada por mim. Mas eu não queria aquilo, não queria tê-lo de volta. Passamos a nos encontrar às escondidas. Quando eu estava de folga, nos encontrávamos na minha casa de manhã, pois era quando minha família estava fora, e ficávamos juntos no meu quarto. Entretanto, em uma dessas vezes, vi ele fazendo algo estranho. Na hora eu não maldei. Eu tinha saído do quarto para tomar banho, porém antes de ligar o chuveiro, dei falta do meu shampoo. Ao retornar ao quarto, vi ele levantando meu colchão. Eu tinha quase certeza de ter visto algo entre suas mãos. Assim que ouviu minha voz, ele levou um baita susto e disse que um dos lastros da cama se soltou por conta das nossas aventuras. Eu acreditei. Não tinha por que pensar mal dele. Peguei meu shampoo e voltei para o banho. Durante nossos encontros, ele ficava fazendo planos, dizendo que a gente poderia voltar a ser um casal. Mas eu sempre deixava claro que isso não aconteceria. Roberta sempre me aconselhava a me afastar dele, pois não iria dar nada que prestasse. O engraçado era que todas as vezes eu concordava, mas quando o encontrava, quem disse que eu conseguia? A gente ficou nessa por vários meses. Para me ajudar a esquecê-lo, Roberta começou a me chamar para sair durante os fins de semana. Ela me emprestava suas roupas e eu ficava muito bonita vestida nelas. Muitos podem até dizer que dinheiro não traz felicidade, mas uma coisa é certa: o dinheiro transforma muitas rãs em princesas. Sempre íamos a algumas baladas,
onde só tinha jovens bonitos e a maioria solteiros. Tinha até uns gatinhos que se aproximavam de mim. Eu não tinha por que evitá-los, e algumas vezes até beijava algum deles. Às vezes eu me batia com Luiz nessas festas. Ele deixava claro que eu estava livre para fazer o que eu quisesse. Então esclarecemos que levaríamos um relacionamento aberto. Conforme o tempo passava, eu percebia que havia criado uma certa dependência por ele e comecei a sentir ciúmes quando o via aos beijos com outra. Olha, eu não sei explicar ao certo o que sentia, mas ao mesmo tempo que o queria distante, também o queria perto. Enfim, não adiantaram os conselhos de Roberta, nem tampouco os de minha mãe. Eu voltei a namorar com Luiz e deixei para lá esse negócio de relacionamento aberto. À medida que os meses passavam, estávamos vivendo uma relação cheia de brigas e totalmente instável. Mas como disse antes, por mais que eu quisesse, eu não conseguia deixá-lo. Em meio a tantas confusões, meu ciclo menstrual atrasou. Eu atribuí isso ao estresse. Mas após o terceiro mês seguido, comecei a suspeitar de uma possível gravidez e bingo. Estava grávida. Só Deus sabe o quanto chorei quando vi o resultado do teste. Contei para Roberta e ela me aconselhou a tirar, pois a criança seria infeliz, já que não via um futuro bom para mim e Luiz. Já minha mãe disse que jamais poderia fazer algo desse tipo, que seria contra as leis de Deus. Enfim, contei a notícia para Luiz. Ele me abraçou e chorou, e disse que estava disposto a se casar comigo. Precisei de 2 semanas para decidir e optei por dar continuidade à gravidez. Assim que Kleber, meu filho, nasceu, fui morar com Luiz. Ele até conseguiu um emprego na área administrativa da empresa que um de seus tios era dono. Realmente, aí foi um grande avanço, já que ele não pensava em trabalhar. Antes vivia às custas dos pais e tinha de tudo. Mas ele queria me mostrar que era um homem mudado. Ele se esforçava, mas tinha dias que eu não aguentava nem olhar para ele de tanto nojo que sentia. Não era um nojo comum. Era algo estranho. Surgia de uma hora para outra e depois sumia. Eu me sentia atraída por ele fisicamente. Ele continuava sendo o mesmo homem lindo e me satisfazia de todas as maneiras, mas mesmo assim, me dava nojo depois do ato. Mas eu não queria feri-lo com as minhas confusões mentais. Por isso, fingia que estava tudo bem. Pensamentos obsessivos me dominavam e eu sentia muitos ciúmes dele. Era algo incontrolável e inexplicável, pois eu sentia que aquilo não fazia parte do meu caráter. Após minha licença maternidade terminar, eu contratei uma babá e voltei a trabalhar. Foi aí que nosso relacionamento foi de mal a pior. Luiz fez um escândalo, dizendo que não precisava que eu voltasse a trabalhar e que eu tinha a obrigação de ficar em casa para cuidar de Kleber. Eu não quis me submeter a ele, e aos gritos eu disse que de forma alguma iria abrir mão da minha independência. Jamais eu iria renunciar ao meu emprego para ser dependente dele. Ele se calou e eu voltei para minha rotina de trabalho. Ficamos 5 anos nesse maldito inferno de brigas e repúdios. Eu tentava ao máximo não brigar na frente de Kleber, que já estava com 5 anos, e sempre chorava pedindo que a gente não se separasse. Um dos motivos das nossas brigas era que ele saía todas as quintas e só voltava por volta das 2 da manhã, e suas roupas fediam a fumo. Não era a cigarro, talvez charuto ou fumo de corda, talvez até fosse algum tipo de incenso. Sinceramente, não sei especificar que cheiro forte era aquele. Até que conheci um cara chamado Caio. Ele era pai de uma garotinha, que também brincava no mesmo parquinho de Kleber. Todos os sábados nos esbarrávamos lá. Eu me senti muito atraída por ele, mas não fisicamente, e sim emocionalmente. Enquanto as crianças brincavam no parquinho, a gente sentava num banquinho e as observávamos. Eu e Caio nos dávamos muito bem e conversávamos de tudo um pouco. Infelizmente, as horas passavam muito rápido. Isso fez com que tomasse ainda mais nojo de Luiz, porque por mais que ele fosse extremamente lindo, eu não me sentia mais atraída por ele, em nada. Resumindo, eu não me orgulho do que fiz, mas acabei tendo uma relação com esse cara.
paralelamente a com Luiz. Eu não largava Luiz, pois não tinha forças, e por mais que eu quisesse ficar longe dele, eu sentia medo de deixá-lo. Mas a minha relação com Caio não foi muito longe, pois ele ainda amava a ex-esposa. No dia em que ele me deixou, eu fiquei muito triste, mas para minha surpresa, Luiz me abraçou e disse que sabia o motivo de eu estar daquela forma. Ele chorou muito e disse que estava sofrendo em silêncio porque não queria me perder. Ele me perguntou se queria a separação. Eu fui o mais sincera possível e falei toda a verdade sobre o que eu sentia por ele, ou seja, não sentia mais nada. Ele mudou totalmente sua expressão. Foi para o quarto, pegou algo e saiu de casa sem dizer uma palavra. E naquela noite não voltou. Fiquei preocupadíssima, com medo de ele ter feito algo contra a própria vida. Mas no dia seguinte ele ligou, dizendo que passaria alguns dias fora para que eu pudesse pensar melhor sobre nós. Fiquei muito mal, muito mesmo, pois não queria perdê-lo. Como podia sentir aquela repugnância quando estava perto de mim e sentir falta quando estava longe? Comecei a duvidar da minha sanidade mental e até conversei com Roberta, achando que precisava de ajuda psiquiátrica, pois provavelmente estava enfrentando problemas com bipolaridade. Por sorte, Roberta não me abandonou e esteve ao meu lado em tudo. Como ela conhecia alguns médicos que eram colegas de seu pai, não foi tão difícil conseguir uma consulta com um psiquiatra. No entanto, esse médico não solicitou exames e nem receitou nada, apenas me encaminhou para um psicólogo. Durante um mês, Luiz ficou sem me procurar, o que me deixava completamente louca. Mesmo indo às sessões com o psicólogo, minha dependência de Luiz não passava. Quando ele voltou para casa, agiu como se nada tivesse acontecido. Ele me abraçou e disse que não estava disposto a me perder, tentando de tudo para ser o melhor marido possível. Todos os dias, quando eu retornava do trabalho, ele já estava em casa me esperando com o jantar pronto. Naquele mesmo período, fiquei muito doente, sofrendo com desmaios, tonturas e náuseas repentinas. Até me questionei se estava novamente grávida, mas não. Fiz exames de rotina e estavam normais. Não encontraram nada nos exames que explicassem todo aquele mal-estar. Mesmo assim, eu não estava bem, e com o tempo só piorava. Os médicos não conseguiam encontrar um diagnóstico para o meu problema. Mesmo assim, me enchiam de antibióticos e anti-inflamatórios. Para vocês terem uma ideia, cheguei a perder 15 quilos em 2 meses. Luiz contratou uma enfermeira para cuidar de mim, pois eu vomitava quase tudo que comia, então foi necessário me manter no soro. Minha mãe pediu licença no trabalho e veio passar um tempo na minha casa para cuidar de mim. Ela não saía do meu lado. A princípio, ela veio para minha casa para passar apenas 1 mês, mas como minha situação só piorava, ela abandonou o trabalho e permaneceu ao meu lado durante os 48 dias que fiquei de cama. Ela tentava disfarçar sua angústia quando me olhava, mas não conseguia, pois eu via as lágrimas escorrendo. Ela achava que eu estava morrendo. Aliás, todos achavam e faziam de tudo para me animar. Mas nada adiantava. Nem a vontade de viver para ver Kleber crescer eu tinha mais. Meus irmãos, Roberta, meu pai, meu pequeno Kleber, até Luiz, todos estavam sempre presentes, mas a cada dia que passava eu perdia o ânimo para continuar lutando e ia me entregando ao ponto de não levantar mais da cama. Eu realmente estava morrendo aos poucos. Até que um certo dia, minha mãe abriu todas as janelas, colocou o Salmo 91 para tocar e me colocou sentada numa poltrona ali mesmo no meu quarto. Ela começou a dar uma geral naquele quarto. Inventou que iria colocar minha cama mais próxima da janela. Ela chamou a babá de Kleber para ajudá-la a trocar os móveis do quarto de lugar. O guarda-roupas era embutido e não tinha como tirar do lugar, mas tinha a cômoda de madeira que era muito pesada. Até aí tudo tranquilo. Nossa cama também era da mesma madeira pesada. O susto veio no momento em que ela levantou o colchão. Mesmo naquele estado deplorável em que eu estava, eu escutei o seu grito de horror. Ela foi muito corajosa
e ligou para Luiz avisando que já sabia de tudo. E aos gritos, exigiu que nunca mais ele colocasse os pés naquela casa. Eu estava muito fraca para entender o que estava acontecendo. Minha mãe não me fez ver o que havia embaixo do colchão. Ela só me deixou ciente de tudo alguns dias depois. Segundo ela, tinha um boneco sem rosto, com uma mecha de cabelo humano preso a ele por uma fita preta. Na cabeça desse mesmo boneco, havia várias agulhas enterradas. Apesar de muito católica, tanto minha mãe quanto minha avó sempre acreditaram no poder das curandeiras. Ela ligou para algumas pessoas e no dia seguinte uma velha senhora, com aparência bem humilde, apareceu na minha casa. Acho que ela tinha uns 75 anos. Mesmo fraca, eu questionava o tempo todo onde estava meu marido, mas ninguém me respondia. Essa velha senhora se aproximou de mim e disse que se chamava Dolores. Ela passou a mão na minha cabeça e disse que estava ali para me libertar. Eu não me lembro muito bem da ordem dos fatos, mas acho que depois disso ela foi conversar com minha mãe. 2 semanas depois disso, eu apresentei melhoras e até comecei a me alimentar. Os enjoos cessaram. Eu perguntava todos os dias por Luiz. Foi então que minha mãe abriu o jogo e me contou sobre o feitiço com magia negra que Luiz fez para me matar. Eu fiquei chocada e arrasada. Por que fazer isso comigo? Por que querer acabar com a vida da mãe do filho dele? Ele é um desalmado, sem coração. Naquele maldito coração nunca houve amor, apenas obsessão. Em 1 mês e meio eu comecei a me recuperar. Apesar de, para recuperar minha saúde por completo, terem se passado 8 meses. De acordo com minha mãe, foram necessários alguns trabalhos para desfazer os feitiços, pois Luiz também tinha feito outros feitiços de amarração. Eu fiquei chocada. Eu nunca iria imaginar que ele seria capaz de ir tão longe para me ter ao lado dele. Foi então que eu comecei a fazer algumas retrospectivas e me lembrei que isso realmente fazia sentido, pois eu senti uma vontade louca de estar ao seu lado. Em uma dessas lembranças, me lembrei que ele frequentava o meu quarto. Nesse momento eu fiquei desesperada, pois quando fui embora de casa, Geisa ficou com o meu quarto. E se acontecesse algo com ela por conta disso? Magia negra é sempre magia negra. Naquele mesmo dia fui na casa de meus pais, e ao levantar o colchão, bingo. Tinha 2 bonecos vodus amarrados um ao outro. Reviramos todo o quarto, mas só encontramos isso. Eu mesma os queimei. Me lembro até de ter tomado uma bela bronca nesse dia, pois tive o meu segredinho revelado. Na minha casa era proibido entrar qualquer namorado. Alguns anos se passaram e não vi mais Luiz. Ele sequer voltou a nos procurar, nem para dar a pensão. Seus pais faziam isso em seu lugar. Soube por Roberta que Luiz ainda continua morando com os pais até hoje. Dona Dolores fez um bom trabalho e me livrou da morte, mas minha saúde continua fragilizada. Ainda enfrento episódios de tonturas e desmaios. Mesmo Kleber já sendo adulto, ainda não contei a ele sobre o terror que o pai dele me fez passar. Nem sei se um dia terei essa capacidade. Por ora continuo com a desculpa de que ele foi embora por conta de outra mulher. Muito obrigada por escutarem o meu relato. Bem, desde muito jovem, percebi que tinha algum tipo de dom. À medida que fui crescendo, minha curiosidade por temas esotéricos foi aumentando cada vez mais, até que comecei a me relacionar com pessoas desse mundo para tentar aprender o máximo possível. Como todo jovem, estava empolgado e minha curiosidade era incontrolável. No meu bairro, há muitos anos atrás, vivia um senhor que todo mundo sabia que ele se dedicava à bruxaria. De algum modo, fui me aproximando da sua casa para tentar ganhar sua confiança e poder entrar no seu mundo. Lembro que nas primeiras vezes, eu simplesmente passava por sua rua para que ele me visse e me cumprimentasse, mas isso nunca funcionou. Depois tive a ideia de levar minha bola de futebol da minha casa até onde ele morava e chutá-la para seu quintal, com a desculpa de que tinha caído lá por acidente. Quando ele saía para devolvê-la, dizia para eu ter mais cuidado. Eu respondia que sim, que estava bem, e oferecia ajuda para qualquer coisa que ele precisasse. Nas primeiras vezes ele sempre recusava, mas acho que depois de tanta insistência, acabei convencendo-o.
Os primeiros favores que ele me pedia eram coisas normais, como buscar comida e algumas outras coisas na loja. Com o tempo fui ganhando sua confiança, até que um dia ele me deixou entrar na sua casa. Sempre imaginei que dentro da sua casa veria coisas estranhas, como laços de feitiçaria. Mas não era assim, era uma casa comum como todas as outras. Bem, comum dentro do que é possível, porque não é segredo que todas as casas dessas áreas são muito humildes. O tempo passou e eu fui ganhando mais a confiança dele, até que um dia me animei a perguntar se era verdade que ele praticava bruxaria. Ele me olhou surpreso e perguntou por que eu queria saber isso. Respondi que era o que todos no bairro diziam e que eu tinha curiosidade em saber se era verdade. Passamos um tempo assim, enquanto ele dava desculpas para não responder, mas no final, após tanto insistir, ele confessou que sim, era verdade, mas que eu não deveria falar sobre isso com ninguém. Eu disse que não contaria a ninguém, embora a maioria das pessoas já soubesse, mas que tinha muita curiosidade em aprender tudo o que ele sabia. Ele me olhou em silêncio por um bom tempo e perguntou se eu estava realmente seguro disso. Sem pensar, respondi imediatamente que sim, que era o que mais queria nesse mundo. Depois disso, ele pediu que o acompanhasse e fomos para o quintal da sua casa. Eu nunca tinha ido lá. Quando saímos de casa, fiquei um pouco surpreso, pois em um canto do quintal ele tinha construído um pequeno quarto feito de chapas de metal. Caminhou até lá, mas não disse nada, e eu supus que ele queria que o seguisse, então o fiz e entrei com ele. Quando entrei, o quarto não era exatamente como eu imaginava. Havia muitas velas, ramos, alguns pacotes amarrados em pequenas bolsas ou sacos e também em frascos espalhados pelo lugar. Ele disse que ali era onde ele trabalhava e que, se eu realmente queria aprender o que ele fazia, começaria me ensinando coisas básicas que não requeriam trocas. Perguntei a que ele se referia com trocas, e ele explicou que existem certos tipos de trabalhos mais fortes que, para serem realizados, você precisa dar algo em troca. Mas ele disse que não era necessário que eu soubesse sobre isso ainda, pois não me ensinaria essas coisas. Os dias, semanas e meses passaram, e até 3 anos depois, eu continuava indo à casa dele quase todos os dias. Com o tempo, comecei a dormir na casa dele, e ele até arrumou uma cama onde eu poderia dormir. Se vocês estão se perguntando o que minha família pensava, bem, na verdade eles nunca faziam perguntas sobre o que eu fazia na rua ou onde passava a noite. À medida que o tempo passava, ele me ensinava coisas que se poderiam considerar normais. Lembro que a primeira coisa que ele quis me ensinar foi a ler o tarô, mas para ser honesto, nunca fui muito bom nisso. Depois ele me ensinou a fazer algumas curas, remédios e coisas que, embora me alegrassem por aprender e ver que funcionavam, não me preenchiam como eu gostaria. A primeira coisa que posso dizer que fiquei feliz em aprender foi quando ele me mandou recolher terra de um cemitério. Essa terra era para fazer um trabalho que alguém havia solicitado, e naquela noite ele me disse que me deixaria ver como seria feito o trabalho. A pessoa que tinha encomendado o trabalho havia deixado uma foto 3x4 com um pedaço de tecido que eu imagino que era uma roupa da outra pessoa. Ele pegou essas duas coisas e colocou junto com a terra do cemitério e as enrolou em uma pequena bolsa. Também fez algumas orações enquanto acendia algumas velas. Todo esse processo durou aproximadamente 1 hora. Quando terminou, colocou tudo dentro de outra bolsa comum e me entregou, dizendo para eu levar de volta e enterrar na mesma tumba de onde tinha tirado a terra. Naquela época, poucas coisas me surpreendiam, então não tinha medo de ir sozinho ao cemitério à noite. Fiz o que ele pediu, exatamente como ele havia me instruído. Quando voltei para a casa dele, ele disse que o próximo trabalho seria eu quem faria, e que esse seria o único trabalho forte pelo qual eu não precisaria dar nada em troca. Depois de fazer isso, ele disse que eu teria que dar algo para continuar obtendo favores. Naquele momento não dei muita importância a isso. Estava apenas empolgado para fazer meu primeiro trabalho. O grande dia chegou. Ele tinha uma consulta marcada com uma pessoa que viria à casa. Esperamos um tempo e finalmente a pessoa chegou. Não parecia ser alguém da área, pelo modo de vestir e pelo carro que dirigia. Era uma mulher muito refinada. E, embora a conversa não tenha sido longa, parecia que ela já havia pedido alguns trabalhos antes, pois trouxe tudo o que precisávamos. Assim que entregou os itens, ela foi embora. Quando pude, corri para abrir a bolsa que ela deixou, e, de fato, havia tudo o que precisávamos, além do nome da pessoa escrito em um pedaço de papel preso atrás de uma fotografia. Nunca me preocupei em saber quem era a pessoa, ou se era correto fazer mal a ela.
Eu só queria provar que podia fazer o trabalho bem e que funcionaria. Naquela noite, tentei fazer tudo com cuidado e atenção para que o trabalho funcionasse. Quando terminei, fui ao cemitério e enterrei tudo, rezando para não sei quem para que isso funcionasse. Depois disso, esperei ansiosamente por notícias de que o trabalho estava funcionando, e assim foi. Uma semana depois, ele me avisou que a mulher já havia ligado para dizer que tudo estava indo bem e que o trabalho estava funcionando como deveria. Não vou explicar como se supunha que estava funcionando, mas aquilo foi um dos momentos em que mais me senti feliz por ter conseguido fazer algo, independentemente de ser bom ou ruim, simplesmente porque deu certo. Mas uma semana depois, toda essa felicidade desapareceu. Acho que não mencionei antes, mas o nome dele era Zé Mário. Um dia cheguei na casa dele e o encontrei caído no chão, inconsciente. A única coisa que consegui pensar foi em chamar uma ambulância, mas devido à dificuldade de acesso do bairro, demorou muito para chegar. Quando finalmente chegaram, só puderam confirmar que ele estava morto e que havia sofrido um ataque cardíaco. Por 5 longos anos, ele havia se tornado de alguma forma uma figura paterna para mim que eu nunca tive. Me senti muito mal, pois a partir de então não teria mais onde ir, nem com quem continuar aprendendo. Soube que um parente dele iria recolher todas as suas coisas na casa, então a única coisa que pude fazer foi ir antes disso acontecer e levar apenas um livro que ele me disse conter muita informação. A partir daí começou um calvário em minha vida do qual ainda não consegui sair. Sem ter onde ir, passava o tempo andando pelas ruas. O pouco tempo que ficava em casa era apenas para presenciar gritos e problemas. Então decidi ir morar sozinho em algum quarto de aluguel que pudesse encontrar. Depois de algumas semanas de busca, finalmente encontrei um quarto. Embora fosse muito pequeno, ao menos ali eu poderia ficar em paz. Recebi um colchão velho de presente e comprei uma pequena chapa elétrica para poder cozinhar. Por enquanto era tudo o que eu precisava. Tinha onde dormir e onde comer. As coisas foram se complicando com o tempo porque, embora eu tivesse um trabalho, o dinheiro não era suficiente para cobrir todas as despesas. À noite sempre ficava no meu quarto, sozinho, pensando em como conseguir dinheiro para pagar todas as contas. Até que me ocorreu algo. Por que não pensei nisso antes? Eu poderia começar a fazer trabalhos como fazia com Zé Mário. Conheci algumas pessoas da cidade de Tiradentes, já que vivi lá a minha vida inteira, então comecei a procurá-las e oferecer alguns trabalhos que pudessem interessar a elas. Houve quem não confiasse tanto em mim, pois a fé deles era no Zé Mário, mas felizmente também houve quem aceitasse e confiasse em mim. A maioria dessas pessoas buscava algum remédio ou cura, então não tive problemas em continuar fazendo isso. Passei um tempo assim e foi a única maneira de sair de todos os meus problemas econômicos. Consegui me mudar para um lugar maior em Itaquera. Sentia-me muito feliz, pois tinha comprado móveis por conta própria e finalmente estava vivendo uma vida diferente daquela que passei na cidade de Tiradentes. O tempo foi passando até que um dia, do nada, alguém bateu à minha porta. Era a mesma senhora para quem eu havia feito o trabalho quando Zé Mário ainda estava vivo. Nesse momento percebi que ela devia ser alguém com muitas influências ou alguém importante, pois conseguiu me encontrar sem saber nada sobre mim. Quando abri a porta, fiquei um pouco surpreso. Ela me cumprimentou e eu retribuí o cumprimento, sem saber o que fazer, então a convidei para entrar. Lá dentro, ela contou que foi à cidade de Tiradentes me procurar, mas soube que Zé Mário havia falecido e que eu não morava mais lá. Perguntando e pedindo informações, conseguiu me encontrar. Ela disse que estava muito satisfeita com o trabalho que eu fizera e que agora precisava de outro trabalho igual. Lembrei do que Zé Mário me disse, que aquele trabalho seria o único pelo qual não me pediriam nada em troca. Respondi que não podia fazer aquele tipo de trabalho e contei o que Zé Mário havia me dito. Ela ouviu atentamente tudo o que eu disse e quando terminei respondeu: "Não acho que você tenha nada a perder. Parece que está sozinho vivendo nesse muquifo. O que você poderia dar em troca? O que podem tirar de você?" Fiquei pensando por um momento e percebi que ela tinha razão. Eu não tinha nada a perder nem nada a entregar. Além disso, ela estava oferecendo uma quantia muito grande de dinheiro, com a qual eu poderia ter uma vida que nunca imaginei. Então, no final, aceitei. Expliquei tudo o que precisava para realizar o trabalho e ela disse que voltaria na manhã seguinte com tudo pronto. Aquela noite deitei-me pensando em tudo o que faria com o dinheiro que ia ganhar. Fiquei acordado até tarde pensando nisso e, quando percebi, já eram quase 4 da manhã. Fui levantar-me para pegar um copo d'água para dormir melhor e, quando me virei, havia uma sombra parada na porta. Fiquei imóvel de choque ao ver aquilo no meu quarto
E quando estava prestes a reagir, a sombra falou e disse: "O que você tem para trocar? O que posso tirar de você?" Eram exatamente as mesmas palavras que a senhora havia dito algumas horas antes. Assim que terminou de falar, a sombra se desvanecendo no ar. Apesar de estar assustado e surpreso, isso não me deteve. Eu estava decidido, pois via essa oportunidade como uma chance enorme para mim. Acreditava que depois desse trabalho, a senhora poderia me recomendar a outras pessoas, e assim eu poderia ganhar mais dinheiro. Não consegui dormir o resto da noite, então fiquei acordado, esperando até que chegasse amanhã e a senhora trouxesse tudo o que eu precisava. Conversamos um pouco, ela deixou os itens e me disse que ligaria em uma semana para avisar se houvesse resultados. Esperei até que a meia-noite chegasse para começar a fazer o trabalho, e enquanto esperava, eu só conseguia pensar no que Zé Mário e a sombra haviam dito sobre ter que entregar algo em troca. Mesmo assim, isso não me impediu e à noite fiz o trabalho. Dessa vez fui no cemitério do Araçá, na região do Pacaembu, zona oeste da capital paulista. Pulei o muro e enterrei o trabalho em uma tumba. A semana passou lentamente e comecei a ficar impaciente, porque a senhora não havia ligado. Exatamente uma semana e 2 dias depois, ela apareceu na minha casa com o dinheiro que eu tinha ganhado. Acho que nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. Embora não fosse uma quantia exorbitante, para mim, que sempre vivi na miséria, era algo deslumbrante. Ela me disse que o trabalho havia funcionado muito melhor que o anterior, e por isso eu tinha ganhado mais um acréscimo do valor. Naquele dia, a senhora ficou um pouco mais e conversamos sobre nossas vidas. Ela me fez perguntas sobre minha vida e o que aconteceu com Zé Mário, e também contou um pouco sobre o que ela fazia e para quem os trabalhos eram realizados. Antes de ir embora, ela disse que passaria um tempo sem que eu soubesse dela e pediu para eu não procurá-la, dizendo que ela me contataria. A verdade é que nunca mais ouvi falar dela. Com o passar dos dias, procurei uma casa melhor, maior e mais bonita. Comprei meu primeiro carro, embora usado, mas era só meu. Com o tempo, conheci quem hoje é minha esposa. Namoramos por quase 1 ano e finalmente ela foi morar comigo. Durante esse tempo, comecei a pensar que, se ela me visse em casa o tempo todo, começaria a perguntar sobre meu trabalho. Então, consegui um emprego em uma cervejaria e, sinceramente, o trabalho era bom e comecei a gostar. Assim, fui esquecendo dos outros empregos anteriores que tinha. Depois de alguns meses, minha esposa engravidou e estávamos muito felizes. Finalmente, estava conseguindo o que sempre quis. Saí da miséria, tinha minha casa, um carro, uma esposa e finalmente teria uma filha. A gravidez correu muito bem e minha esposa deu à luz. Tivemos uma menina linda e saudável. No entanto, eu não sabia o que a vida me reservava. Em uma noite com minha filha em casa, sempre a colocávamos para dormir entre nós dois, para ficar de olho em qualquer coisa que acontecesse. E dessa vez, havia algo que não me deixava dormir. De repente, senti aquela sensação de arrepiar a espinha. Era a primeira vez que isso acontecia comigo, embora já tivesse ouvido falar de outras pessoas sobre como se sentia. Era desesperador ver minha filha e minha esposa dormindo e eu incapaz de me mover ou falar, enquanto estava imerso nessa sensação demoníaca. Comecei a ver a mesma sombra que tinha visto uma vez no meu quarto, mas agora não apenas estava imóvel. Começou a caminhar lentamente em direção à minha cama, com os olhos na minha pequena filha. Mas que merda! Eu tentava gritar, me mexer, fazer qualquer coisa, mas nada funcionava. Aquele demônio em forma de sombra começou a estender os braços em direção a ela e eu vi como a pegou e saiu do quarto com ela. Eu podia sentir minha garganta se rasgando pelos gritos que supostamente estava dando. Podia sentir o cansaço em todo o meu corpo, pelo esforço que estava fazendo para me mover. Virei para ver minha esposa na esperança de que de alguma forma ela pudesse acordar, e quando virei, foi tão estranho porque minha filha continuava dormindo. Não sei o que aconteceu, mas suponho que com tanto esforço acabei desmaiando. Na manhã seguinte, acordei com os gritos da minha esposa. Ela estava morta. Quando a ambulância chegou, a única coisa que nos disseram foi que ela teve um problema respiratório durante a noite e entrou em óbito. Eu sei que não foi isso, pois sei exatamente por que minha filha morreu. Algo tinha que ser entregue em troca. Depois disso, minha esposa caiu em depressão e decidiu ir morar com sua mãe por um tempo para se recuperar. Deixei ela ir porque eu não entendia como ela estava se sentindo. Não era que ela tivesse deixado de me amar, ela só precisava do carinho de uma mãe. Ela ficou fora por 2 meses e voltou muito melhor. Mas durante esses 2 longos meses, todas as noites, enquanto dormia, algo horrível me acordava. Primeiro, sentia novamente aquela sensação de arrepiar a espinha,
E depois disso, podia sentir como uma pequena criança abraçando minhas pernas enquanto começava a subir pelo meu corpo. Essa sensação sempre me aterrorizava até que eu desmaiava. Agora que minha esposa voltou, esses acontecimentos têm diminuído, embora ainda continuem acontecendo. Minha esposa diz que durante as noites enquanto durmo estou chorando. O que ela não sabe é o inferno que estou sentindo cada vez, que nem sequer sei se estou dormindo ou acordado. Não sei se em algum momento conseguirei superar tudo isso, mas a única coisa que me assusta mais do que tudo é que tenhamos outro bebê e a mesma coisa aconteça de novo. E morro de medo de ter outro filho. E se fosse você, teria coragem de ter outro filho sabendo do risco? Eu não tenho. Essa dor de perder um filho, eu não quero mais.